Bem-vindos ao nosso curso de oração. Espero que estejam muito bem, espiritualmente sobretudo, mas também de saúde nesse tempo de pandemia em que estamos ainda buscando uma saída com grande esperança em Deus. Mas, sobretudo, devemos manter a nossa vida de espiritualidade, nossa vida de Deus, por cima de todas as outras coisas. Nesse percurso do Catecismo da Igreja Católica, estudando e conhecendo a nossa vida espiritual, é um momento para conhecer a nós mesmos e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Até agora, nós estudamos toda a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a vida de oração. O que é a oração? Há diversas formas de orar, a tradição da oração na Santa Igreja. E agora estamos já passando para o que se chama a segunda seção dessa parte, que é a oração do Pai Nosso. Começamos semana passada com isto e vamos dar uma continuação. Se vocês tiveram, ao escutar essa explicação, alguma pergunta, envie pelo e-mail perguntas@natividade.org.br. Se deseja, em vez disto, colocar nas redes sociais seus comentários e perguntas, sempre coloca o hashtag Natividade Pergunta, que facilita a gente encontrar as suas perguntas. Assim, podemos partilhar experiências e, de repente, conhecer mais e mais a vida de oração dos outros, que pode iluminar a nossa mente, o nosso coração, para uma experiência maior de Deus em nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Esse percurso é para ajudar a orar. E para orar, a gente tem que encontrar a nós mesmos. Temos que descobrir quem somos. Aquele que se identifica com si mesmo, sabe quem é, de onde vem, para onde vai. É a pessoa mais segura na sua vida. Por isso, ao estudar estas ideias, e digo estudar, porque estudar quer dizer colocar alguma coisa debaixo de um microscópio e analisar e descobrir novidades. Colocar uma luz onde antes nunca vi nada. A nossa vida espiritual não é diferente. A nossa vida de oração tem que entrar também nesse estudo. Temos que estudar o que a igreja ensina, mas temos que estudar a nós mesmos, porque é aí que nós encontramos a nossa verdade e podemos ficar bem contentes com isso ou até incomodados para poder depois, na conversão de vida, encontrar o caminho que Deus quer para cada um de nós. Se conhece o Pai, conhecerá a si mesmo. É o título que coloquei para as nossas reflexões hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica. E a reflexão é bem simples, não é complicada. Assim, primeiro nós temos que, ao pensar no Pai, Deus que é Pai, muitas vezes temos uma certa dificuldade. E vamos admitir e começar como uma base para a nossa reflexão hoje. Muitas pessoas não tiveram um bom relacionamento com seus pais. No mundo de hoje, existem muitos pais ausentes. Podem estar vivendo nas quatro paredes da mesma casa, mas às vezes nem se falam. Outros têm pais que lhes abandonaram na juventude ou quando eram crianças, ou abandonaram a mãe antes de você nascer. Outros têm relacionamento muito bom com o pai.
às vezes, um afeto muito profundo, uma admiração. Tem culturas que não favorecem a convivência com o pai. Tem culturas que favorecem outras coisas que podem ser destrutivas, como um machismo excessivo. Em todos os casos, cada um de nós temos que descobrir com honestidade, debaixo da luz do Espírito Santo, qual foi a minha experiência com meu pai aqui na Terra. Para que, tirando qualquer imagem falsa do verdadeiro pai humano, podemos desfazer qualquer obstáculo que tivermos que não nos ajuda a nos aproximar do Pai, que é nosso Pai no céu. Para isto, irmãos e irmãs, eu peço vocês fazer esse exercício e refletindo, de repente admitindo algum problema com isto, comentem. Para isto, eu acho melhor, eu vou colocar aqui mais uma vez o e-mail. Se você deseja de uma maneira confidencial comentar um problema e de repente ter o padre elaborar isto de uma maneira anônima, sem mencionar seu nome, envia pelo e-mail perguntas@natividade.org.br. Ninguém mais revisa este e-mail, só eu. Nem a equipe da PASCOM, nem outras pessoas revisam isto. Envia com confiança o que você desejar. Coloca ali, padre, quero que não mencione isto no curso. Tudo bem, eu vou respeitar o seu desejo. Padre, pode comentar isto que eu vou falar, mas não mencione o meu nome. Ótimo, sem problema. Mas estas coisas ajudam uns aos outros. Então, com confiança, irmãos e irmãs, pode enviar estas dificuldades e perguntas ao e-mail perguntas@natividade.org.br. Se você deseja fazer de uma maneira mais aberta, pode colocar nas redes sociais. Saibam que vocês podem ficar bem abertos às críticas, etc., negativas. Então, fica segundo o seu desejo, a sua necessidade. Mas é importante cada um de nós buscar alguma ajuda. Uma coisa é de refletir nós mesmos sobre a nossa situação emocional, psicológica. Outra coisa é ter uma abertura com alguém que pode acompanhar e ajudar. No caso, você pode buscar o sacerdote no segredo da confissão e abrir o coração pedindo uma consulta, uma ajuda. Se for o caso, o padre pode até encaminhar para um profissional, um psicólogo, psiquiatra, para tratar isso. Ao final de contas, precisamos sarar as feridas que muitas vezes uma falta de relação com nossos pais deixou em nós. É um sofrimento que temos e às vezes nem sabemos que estamos passando por isso. E a nossa vida de oração sofre a causa disso. Porque se eu não consigo entender o que aconteceu comigo na minha vida de família, muitas vezes isto não me deixa alcançar uma abertura com Deus, que é o nosso Pai, e com Jesus Cristo, nosso Senhor. Com certeza, Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Espírito Santo nunca estão longe de nós. Mas para a gente perceber de uma maneira espiritual a proximidade amorosa de Deus, às vezes é necessário resolver alguma coisa que temos por dentro. Essa purificação de nosso coração, muito necessário,
diz muitas vezes cerca de imagens, maneiras de compreender as coisas segundo nossas culturas, nossa educação familiar, as influências que temos no nosso dia a dia. Temos que admitir, nós somos como esponjas recebendo constantemente. Se quiser usar a palavra, estamos consumindo muita informação, mais do que em outros tempos, pelo uso das redes sociais, etc. Estamos muito sujeitos a mudar nossos critérios e nossa percepção da realidade. E precisamos muita atenção a esta realidade em que vivemos hoje. Nós precisamos muito uma maneira de entender bem quem somos e para onde vamos, para ter uma maior ideia de como chegar. E disso se trata hoje nestas reflexões. Deus, em primeiro lugar, tirando tudo o que eu falei até agora, Deus é diferente do que a nossa experiência humana, dos pais, das mães, irmãos, colegas. Assim, a convivência humana que, na verdade, usamos para traduzir de alguma maneira nossa experiência espiritual. Nós vemos tudo através desse horizonte da experiência humana. Mas Deus transcende essa experiência humana. Ele está além disso. Ele não está sujeito à nossa experiência. Jesus se sujeitou a isto, mas Deus em si, na sua natureza divina, não está sujeito à nossa experiência, está além do mundo criado. E por isso, nós temos que ter a experiência dele como é, não é? Tem uma certa tendência e perigo de, como diz o Catecismo da Igreja Católica, transpor para Deus ou contra Deus nossas ideias neste campo seriam fabricar ídolos para adorar ou para demolir. Então, se a gente projeta em Deus a nossa experiência e temos um conceito de Deus segundo somente a nossa experiência humana, podemos até ter a experiência como um ídolo em vez de Deus. Em vez de fazer um relacionamento verdadeiro com Deus, o que eu estou tentando adorar é minha imagem de Deus e não o Deus verdadeiro. E vira para mim um ídolo que eu posso adorar ou posso demolir, posso tirar. Por isso é muito importante reconhecer, admitir, eu tenho uma ideia de repente não correta de Deus que preciso demolir, tirar de mim para ter acesso a esse relacionamento íntimo e carinhoso com Deus nosso Senhor. É um trabalho, às vezes, fatigoso e difícil, mas muito necessário fazer. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, não o nosso mistério. Tal qual Ele é e tal como o Filho revelou para a gente. Então, nossa experiência, nossa oração é entrar em contato, nos colocarmos na presença de Deus como Ele é, não como nós imaginamos ou projetamos. E nisto nós temos uma verdadeira experiência de Deus. Podemos invocar a Deus como Pai.
porque ele nos foi revelado por seu Filho feito homem, e porque seu Espírito se fez conhecer para nós. Assim diz o Evangelho de São Mateus: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, Deus, Jesus Cristo, deseja revelar o Pai para a gente e de fato já o revelou. Cabe a nós encontrar esse Deus que é Pai por meio de Jesus Cristo mesmo, que vamos explicar agora. Porque, dado que ele é o verdadeiro Filho do Pai, só o Filho pode revelar ao outro quem é o Pai. O homem solteiro, que não tem filhos, é conhecido como tal. Mas uma vez que nasce o filho, que é capaz de apontar para esse homem e dizer: é meu pai, agora é conhecido como pai. Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo encarnando em nossa natureza e nos ensinando e revelando que Deus é Pai, não o conheceríamos como tal. Seria simplesmente um Deus infinito, um Deus poderoso. Sim, muitas características verdadeiras. Mas como Pai, só um filho pode revelar. É ao nascer um filho para um homem que realmente já é conhecido como Pai. É vindo ao mundo e tomando a nossa natureza, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que Deus é revelado como Pai de verdade. E nós temos que ter essa experiência como verdadeiros filhos, não é? Que Jesus revelou para nós. Assim, quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo. É então que o conhecemos e o reconhecemos num maravilhamento sempre novo. Às vezes encontro palavras que nunca usei e são difíceis de passar pelos meus lábios. É assim, quando rezamos ao Pai, sabendo que estamos em comunhão com o Pai e com o Filho e com certeza com o Espírito Santo, que tudo isso vira para nós uma experiência maravilhosa, cheia de luz, cheia cada vez de novidade. A nossa oração a Deus deve ser cada vez nova. A nossa experiência de Deus na oração deve ser cada vez um novo dia, um novo capítulo. Nada assim repetido, porque assim é a nossa experiência com Deus. É novidade, renovada, nova luz que ilumina nossa vida. Claro que a gente repete às vezes as mesmas palavras e orações, mas a experiência é renovada constantemente. É como cada vez que você volta para casa e cumprimenta seu pai, dá um abraço, aquele abraço não é igual ao abraço de ontem e não será igual amanhã, porque a gente vai se amadurecendo. E da mesma forma, Deus vai renovando a sua intimidade conosco cada vez mais, dando uma maior profundidade da experiência dele. Assim, esta primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração antes de ser uma súplica. Refletem só um momento sobre essas palavras. Ao dizer Pai, primeira palavra da oração do Senhor, antes de ser uma súplica pedindo a Deus alguma coisa, é uma adoração.
A atitude primeira que devemos ter em nossa vida de oração, bem antes de qualquer pedido, súplica ou intercessão, é nos colocar diante de Deus em adoração, com aquela humildade que precisamos. Pois a glória de Deus, continua o Catecismo da Igreja Católica, é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. E para isto, a gente tem que se humilhar para olhar a Ele e reconhecer como Deus mesmo. Nós chamamos Ele Pai, Pai Nosso, mas primeiro devemos adorar Ele como Pai. E nos colocamos diante do trono do Deus em humildade e em pequenez, porque é assim que temos uma verdadeira experiência de Deus Pai. Nenhum filho no mundo é maior do que seu pai. Você não pode dizer que você criou seu pai. Você nasceu dele e da sua mãe. Foram eles que, colaborando com Deus, deu a sua vida. Aí tem todo o sentido do mandamento de honrar os nossos pais. Porque honrando eles, estamos honrando o Deus verdadeiro que nos deu essa bênção de nossos pais. Podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, adotando-nos como filhos em seu Filho único. E agora, aqui, um dos temas centrais da nossa vida de oração e nosso reconhecimento de quem somos. Que eu falei ao início, para ter um bom relacionamento com o Pai, precisamos tirar de nós aquelas imagens, às vezes falsas, de paternidade, para ter um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus Pai. É assim. Pelo batismo, Ele nos incorpora no corpo de seu Cristo, Jesus. Pela unção de seu Espírito, que se derrama da cabeça, Jesus, para os membros, faz de nós Cristos. A palavra Cristos quer dizer ungidos. Quem é o ungido de Deus Pai? Jesus Cristo. Por isso chamamos Ele Jesus Cristo. Christos, ungido. Jesus ungido. Ele é o ungido do Pai. E por passar pelas águas do batismo, somos também ungidos por Deus Espírito Santo, nos fazendo iguais ao Filho. E se somos iguais sendo filhos de Deus, porque Deus o fez em nós, o nosso relacionamento com Deus Pai deve ser assim, como ungidos em Cristo pelo Espírito Santo. Não tem maior maneira de entender quem somos do que reconhecer a unção que nós recebemos pelo batismo, depois pelo crisma, depois na Eucaristia. Esses três sacramentos juntos nos dão nossa identidade como cristãos. E quando rezamos tal como somos, como ungidos, unidos em Cristo, transformados ontologicamente em nosso ser, a nossa oração já é diferente. Não estou orando a um Deus distante, sino ao meu Pai que está aqui comigo e que me ama. Quando a gente inicia a nossa vida de oração diária, devemos realmente lembrar disso.
Deus me ungiu com o batismo e os outros sacramentos para eu poder entrar na presença de Deus com todo o direito, não tentando ou necessitando convencer Deus me acolher, sino com o direito de um filho que entra na sua casa e o pai ou mãe que vê o filho entra não tem nenhum problema com isto, porque é o filho. Não é um estranho que, por acaso, porque a porta estava aberta, entrou na sua casa e você não conhece. Nunca devemos entrar em nossa vida de oração como um estranho entrando na casa do Pai, sino entrando em nossa casa, entrando diante de nosso Pai, com nosso irmão Jesus Cristo. Porque fomos ungidos e feitos Cristos, filhos junto com Jesus Cristo, nosso Senhor. E quem inicia a sua oração assim, eu asseguro vocês, essa é a pessoa que entra realmente na profundidade e a intimidade da oração, sem necessidade de mais nada. Depois podemos rezar as nossas orações escritas ou texto, mas primeiro é muito necessário reconhecer quem somos ao entrar na presença de nosso Pai. Assim, portanto, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos ao mesmo tempo que o Pai nos é revelado. Ao mesmo tempo que Jesus revela que Deus é Pai, Ele revela que nós somos filhos. E isto é o segredo da nossa identidade como cristãos e o segredo da nossa oração profunda como cristãos. Esse dom gratuito da adoção exige de nossa parte uma conversão contínua e uma vida nova. Isso, cada um de nós, ao fazer essa experiência, é a primeira coisa que batemos de frente, não é? Eu não sou capaz, eu não sou digno de estar aqui. Eu relatei muitas vezes para vocês aquela experiência contínua quando estou celebrando a Santa Missa, logo depois de consagrar a hóstia e fazer aquela genuflexão, ficar de joelhos atrás do altar, esse pensamento, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Eu não sou digno? Por que Deus me deu essa graça? A mesma experiência devemos ter sempre diante de Deus. Nunca devemos nos conformar com nossa indignidade. Deus nos fez dignos. É pela graça dele. Graça que se diz gratuito. Não porque pagamos alguma coisa. Nunca poderíamos. Deus nos deu essa graça simplesmente porque Ele ama e quis. E para isto, rezar ao nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais. Primeiro, o desejo e a vontade de assemelhar-se a Ele, a Deus. E segundo, um coração humilde e confiante. No primeiro, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. E se tiver um comportamento que não está conforme a nossa identidade como filhos de Deus, deve nos incomodar de uma maneira infinita, que não nos deixa em paz. Devemos reagir imediatamente e com coragem de tirar isso de nós. Quero entrar em oração com meu Pai de verdade. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade se conservais um coração cruel e desumano. Como é que nós podemos pensar em ter atitudes assim e depois nos chamar filhos de Deus Pai?
são coisas que não compaginam, que não tem um com o outro e devemos tirar da nossa vida. É preciso contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar nossa alma. Por isso, a nossa oração deve nos levar a estas atitudes de sentir uma repugnância pelas coisas que não são de Deus em nossa vida e tirar, botar fora. Segundo, um coração humilde e confiante nos faz retornar à condição de crianças. Fazer essa experiência íntima de Deus como Pai deve causar em nós um desejo de nos humilharmos diante dele, de não nos colocar maior do que o Pai, de ter atitude de um pequenino diante de Deus e subir ao altar dele em adoração e súplicas, mas como um filho, não como um soberano, dando ordens aos seus sujeitos. Deus não reage a isto, sino que quando a gente se aproxima dele com humildade, ele enche a nossa vida com essa confiança de filhos e nos abençoa com suas graças. Assim, irmãos e irmãs, espero que essas ideias ajudaram vocês a reconhecer a sua própria identidade como filhos e filhas de Deus. A coragem de buscar mudar o que precisar e a humildade de se aproximar de Deus, inclusive com os defeitos, com muita confiança, como uma criança que errou, que quebrou uma coisa, mas é capaz de vir ao encontro do pai e da mãe, olhar nos olhos e aqui estou. E saber que é amado sempre pelo Pai. Mais uma vez, se tiver alguma pergunta a fazer, coloca nesse e-mail. É confidencial. Eu vou acolher e relatar o que colocam. Se você deseja que comente na sexta-feira nas perguntas, coloca ali. E a gente possivelmente vamos ter um encontro profundo dessa vez, de muitas experiências e muitas respostas às perguntas que temos. Que Deus abençoe a todos vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.